Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal e hoje eu vim trazer uma maquiagem para quem não sabe maquiar. Sim, gente, eu vou fazer uma maquiagem aqui, uma opção muito fácil de fazer. Vou mostrar também bem detalhado para vocês o passo a passo, quais produtos usar, como usar, porque eu sei que para quem tá começando aí, iniciando na maquiagem, realmente é uma dúvida muito grande, às vezes não sabe qual produto usar primeiro, não sabe como usar determinados produtos. Então hoje eu vou mostrar bem certinho para vocês esse passo a passo, vou mostrar também essa maquiagem que funciona super bem, combina com muita coisa. E é isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos começar. Bom, gente, então vamos começar. Eu vou começar preparando a pele e pra fazer essa maquiagem hoje, como eu falei pra vocês, é uma maquiagem pra quem tá iniciando. Então eu vou tentar não usar tantos produtos e nem fazer tantos passos, porque eu sei que pra quem tá iniciando isso acaba sendo uma confusão, né? Acaba ficando difícil saber qual ordem usar qual produto, enfim. Então eu vou fazer de uma forma bem descomplicada aqui pra facilitar pra quem tá iniciando aí, quem tá aprendendo, pra que vocês realmente consigam entender. Então, pra começar, eu já limpei minha pele, é super importante começar a maquiagem com a pele bem limpa, bem preparada, né? Essa é a pré-maquiagem. Então eu já limpei a minha pele com um sabonete próprio para o meu tipo de pele. E aí agora eu já vou vir para o primeiro passo, que é aplicar um hidratante. Gente, é super importante para quem tá iniciando aí na maquiagem, é super importante usar o hidratante antes de começar, porque isso faz toda a diferença no acabamento na pele. Para quem sente que a pele fica ressecada, fica marcada, pode ser porque você não tá usando o hidratante. Então esse passo é essencial, é fundamental. Então toda vez que você for iniciar a sua maquiagem, sempre lembra de limpar super bem a pele e aplicar um hidratante próprio também pro seu tipo de pele. Quem tem pele oleosa, eu sei que às vezes tem um receio de aplicar hidratante, mas não tenham medo, gente. Usem um hidratante próprio pro tipo de pele de vocês e abusem aí do hidratante, porque ele faz total diferença no acabamento da maquiagem. Então eu vou começar aplicando o hidratante aqui junto com vocês. Eu vou usar esse daqui da City Girls. Ele é um hidratante assim. Ele é bem denso e ele vai hidratar bem a minha pele. E aí, ó, pra aplicar o hidratante é sem muito mistério. Eu vou aplicar em alguns pontos da minha pele. E, ó, capricha, aplica bem aqui, ó, abaixo dos olhos, porque isso faz toda a diferença, hidratar essa região pra depois, quando for aplicar o corretivo, não deixar o corretivo craquelar. Aplica onde tem as linhas, ó, pra não marcar a base. Enfim, gente, espalha bem aí em toda a pele. Se você sentir necessidade, pode aplicar até 2 vezes o hidratante, se você achar, né, se você tem às vezes a pele mais seca, enfim, ó. Mas espalha bem, capricha no hidratante. Vou aplicar na pálpebra também, ó. E aí agora eu já vou vir aplicando a base. Eu vou usar essa base aqui da Eudora, porque eu sinto que ela tem uma boa cobertura na pele, ela fica bem sequinha também, eu gosto do acabamento dela, então eu vou usar ela hoje. Mas se você preferir, você também pode usar um BB Cream, que às vezes é mais leve, mais fácil de aplicar também pra quem tá iniciando aí na maquiagem, porque às vezes a base, eu sei que às vezes ela tem uma cobertura, uma textura mais densa, e pode ser que pra quem tá iniciando aí não consiga espalhar muito bem, não consiga trabalhar com ela. Então o BB Cream pode ser uma opção também. Se você quiser substituir, não tem problema. E aí, pra aplicar a base, como que faz? Porque eu sei que tem gente que tem dúvida de quanto aplicar, onde aplicar. Então, eu vou mostrar pra vocês. E eu sei que às vezes tem gente que aplica uma gotinha assim e quer espalhar no rosto todo. Eu vou mostrar pra vocês a diferença que faz no acabamento, no resultado, na cobertura, dependendo da quantidade de base que a gente aplica. Então, ó, só com uma gotinha, vocês vão ver como a base não vai render pro rosto todo. E aí, o que que acontece? Você vai espalhando, ó, a maioria das pessoas faz isso, ó, aplica pouquinho e vai esfregando essa base no rosto todo, ó. Ó, não fez praticamente nada, estão vendo? Então a quantidade de base é super importante. Eu sei que pra quem tá começando às vezes não tem muita noção de quanta base aplicar. Então a dica que eu dou pra vocês é vai aplicando aos pouquinhos. Eu peguei 3 pumps da base. Eu gosto de pegar uma quantidade e fazer vários pontinhos, ó, no rosto todo. Eu gosto de aplicar assim aos poucos, porque eu sinto que dessa forma eu consigo controlar um pouco melhor e ver onde tá faltando cobertura, se realmente precisa de mais, porque eu sinto que quando eu já aplico muita base na primeira vez, acabo usando mais base do que eu realmente preciso pra cobrir, acaba ficando uma textura muito pesada na pele, que eu não gosto. Mas se você gosta de pele bem rebocão, bem pesada, vai construindo aos pouquinhos também as camadas, porque dessa forma você consegue controlar bem a cobertura que você quer, o acabamento da pele.
E aí, gente, eu vou aplicar com a esponjinha. Você pode também aplicar com um pincel, mas eu acho que pra quem tá começando, a esponjinha super funciona, porque ela já espalha e já dá um acabamento bonito. E aí eu vou dando, ó, batidinhas. Lembra que eu falei pra vocês que muita gente aplica a gotinha e vai esfregando na pele toda, né? Não precisa, ó. Batidinhas com a mão muito, muito leve, ó. Muito levinha a mão, batidinhas, ó, com calma. Estão vendo, ó, batidinhas. E olha como vai cobrindo bem melhor. Ó, lembra de também aplicar bem aqui na dobrinha do nariz, porque às vezes a gente espalha e fica faltando, né? Fica aquele espaço aqui sem preencher. Então, ó, preenche bem aqui com a base, dando batidinhas, pra ficar um acabamento bem bonito, a pele ficar bem uniforme, ó. Pronto, gente, depois da base aplicada, agora eu vou vir dando uma corrigida aqui nas minhas olheiras. Nessa região aqui, ó, eu sinto que ainda precisa de um pouquinho mais de cobertura. E aí, gente, pra corrigir, eu vou vir com um corretivo bem do tom da minha pele. Eu vou usar esse daqui da Unimakeup, ó. Estão vendo como ele tem o tom bem próximo do meu tom de pele? É super importante, gente, usar um corretivo do tom da sua pele para corrigir as olheiras. Se você usar um corretivo muito mais claro, você vai acabar evidenciando mais as olheiras, sabe? Você vai acabar cinzentando essa região e aí não vai corrigir a olheira, vai acabar só marcando mais ela. Então é super importante usar um corretivo bem do tom da pele. E aí eu vou pegar esse corretivo e vou aplicar, ó. Não precisa aplicar muito. Eu vou aplicar ele só aqui, abaixo dos olhos, ó. Um pouquinho desse lado e um pouquinho desse. E aí, gente, depois de aplicar, eu venho novamente com a esponjinha. Vou usar essa parte mais fininha aqui, ó, da esponjinha, sabe? Essa pontinha mesmo. E aí, com batidinhas também, ó. Só encostando, ó. Sem arrastar, não precisa vir puxando, ó. Só batendo, ó. Eu vou espalhando ele. E aí, gente, com o que tem aqui na própria esponja, eu já vou aplicar na pálpebra, porque a gente também fica com essa região mais escura, né, com olheira. Então, sempre lembrem de aplicar também o corretivo na pálpebra, para uniformizar bem tudo aqui. Se você vê necessidade de mais cobertura, você pode aplicar o corretivo em mais quantidade na pálpebra também. Ó, não tem problema. Olha a diferença pra vocês verem como já faz total, né? Parecia que tava com bastante cobertura, mas olha como já deu outra cara, né? Mesma coisa aqui do outro lado. Bom, gente, depois do corretivo aplicado, agora eu já vou vir selando essa pele. Como eu falei pra vocês, eu quero deixar uma pele mais complicada, então não vou usar contorno em creme, não vou fazer técnicas de iluminação, porque eu sei que pra quem tá começando isso pode ser muito confuso. Então eu já vou vir direto selando a pele. E pra selar a pele, eu vou usar esse pó facial ultra fino da Fenza, ó, que é um pó solto, bem fininho. Mas vocês também podem selar com um pó compacto. Ó, esse daqui que eu tenho é o da Diversa. E eu sei que tem bastante gente que tem dúvida, não sabe se deve usar o pó translúcido ou o pó compacto. Isso vai depender muito, gente, do acabamento que vocês querem. O pó compacto, ele é um pó um pouquinho mais pesado na pele, né? Ele acaba adicionando também um pouco de cobertura e ficando um pouquinho mais pesado. E já o pó translúcido, né, o pó solto, ele é um pó bem fininho, ele realmente só serve pra selar aquela pele, né, matificar ela, sem adicionar mais cobertura, sem adicionar, né, uma camada a mais ali. Então hoje eu vou usar esse pó aqui da Fenza com vocês, o ultra fino, que eu gosto bastante dele. E aí eu pego o pó aqui com a mesma esponjinha que a gente tava usando. E aí eu vou pegar, ó, direto aqui no pó. Estão vendo, ó? O pó ficou aqui na esponjinha. E aí eu vou começar aplicando aqui abaixo dos olhos. Então eu vou vir e vou encostar a esponja. Ó, ele já deposita super o pó, não precisa arrastar, não precisa ficar apertando. Ele já vai depositando esse pó. E aí eu vou dando uma leve pressionada, ó. Eu gosto de selar bem aqui a lateral do nariz, que são regiões que o meu rosto fica mais oleoso. Trago até aqui, ó, o cantinho do olho esse pó. Selo bem essa região. E aí vou trazendo até aqui. Mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Ó, batidinhas. Vou aplicar um pouquinho na testa também, do mesmo pó. E aí vou espalhando, ó, por toda a pele. E aí eu vou selando o rosto todo com o pó. Lembra também de aplicar um pouquinho desse pó no pescoço, já que a gente desceu com a base aqui, para que essa base não fique transferindo, né, na roupa, enfim.
Então, lembra de dar uma seladinha no pescoço também. Pronto, gente, ó, pó aplicado. Agora eu vou vir com um pincel de pó assim, bem fofinho, ó, com batidinhas e levemente arrastando, ó, nesse movimento, eu vou tirando o excesso de pó que ficou aqui na pele, né? Eu não vou deixar ele ficar aqui tanto tempo, ó. Vai tirando o excesso que a pele não absorveu desse pó, ó. Bom, gente, agora depois do pó aplicado, eu já vou vir fazendo um leve contorno aqui no rosto, só pra devolver a sombra natural, porque a base e os outros produtos acabam tirando. E pra fazer esse contorno, eu vou fazer um contorno em pó, e aí eu vou usar essa paletinha aqui da Jasmine, porque eu sinto que o contorno em pó ele é um pouquinho mais fácil de trabalhar, principalmente pra quem tá começando, e com a pele já selada, ele desliza super bem, então é mais difícil dele manchar na pele do que o contorno em creme, porque o contorno em creme, pra quem não tem muita prática, muita habilidade, ele pode manchar muito fácil. Então eu acredito que essa opção do contorno em pó é um pouco mais fácil para quem tá iniciando, né, para quem tá começando. E aí com o pincel um pouco chanfradinho, ó, e ele é bem fofinho, eu indico que vocês peguem um pincel mais fofinho, não um pincel tão duro, tão preciso, porque se você pegar um pincel muito duro, muito preciso, ele vai manchar o contorno, vai ficar marcado se você não tem muita prática. Então o ideal é você pegar um pincel um pouco mais fofinho, ó, mais fácil de trabalhar, porque aí ele vai deixar um pouco mais esfumado, ele já vai te ajudar a esfumar mais esse contorno. Então, para começar esse contorno, eu vou começar pegando esse tom aqui do cantinho. Não precisa pegar tanto produto, principalmente para quem tá começando. Se você pegar um produto muito pigmentado e pegar muita quantidade, esfregar o pincel ali, na hora que você aplicar na pele, vai marcar, vai manchar. Então, pega bem pouquinho, ó, encosta pouquinho, tira bem o excesso. E aí, gente, eu vou pegar bem aqui no finzinho do pincel. Eu já dei essa dica aqui pra vocês. Quanto mais no final do cabo do pincel você pegar, mais leve fica a sua mão e mais leve vai ficar o esfumado. Se você pega muito aqui, tem bastante gente que tem costume de pegar muito aqui no finalzinho do pincel, sabe? E assim você acaba botando muita força no pincel e aí o contorno pode ficar marcado. Então, para ele ficar bem esfumado, bem leve, pega mais na pontinha assim, ó, do pincel, com a mão muito leve, ó. Eu vou fazendo movimentos circulares e aplicando esse contorno. Tô vendo como ele já tá começando a criar ali, ó, uma leve sombra? Estão vendo? Sem marcar tanto, ó. Então vai dando, ó, leves esfumadinhos. Pega um pouquinho mais de produto, tira o excesso. É aos pouquinhos, ó. Não vem direto com o produto e faz assim, ó. Tem bastante gente também que tem o costume de fazer assim pra fazer o contorno, né? Esfregar. Não faça isso, gente, porque isso marca muito o contorno. Você pode também acabar tirando os produtos que estão embaixo. Então, ó, é paciência. E vai esfumando pra não ficar marcado esse contorno, ó. Com a mão bem leve, como eu falei pra vocês. Aqui no canal, gente, tem um vídeo bem detalhadinho pra vocês de como fazer o contorno, quais cores usar. Então eu vou indicar e recomendar esse vídeo pra vocês, principalmente pra quem tá iniciando, porque faz total diferença. Se eu for mostrar muito detalhado passo a passo, esse vídeo vai ficar muito grande pra vocês e vai acabar ficando um pouco confuso. Então eu vou deixar bem certinho pra vocês esse vídeo, porque ele tá bem específico, tá bem detalhado pra vocês. Eu falei sobre a cor dos contornos, enfim. Então, pra quem tem dúvidas sobre o contorno, corre lá nesse vídeo. E essa parte, gente, também do contorno é super pessoal. Se você não gosta de fazer contorno, não gosta, não tem o costume, não quiser fazer, não tem problema nenhum. Você pode pular essa parte. Vou descendo com ele. E aí eu gosto de aplicar ele sempre, ó, 3 dedinhos antes da boca. Eu não gosto de descer tanto com ele. Então, ó, venho mais ou menos até aqui com esse contorno, não desço tanto. Olha isso, gente, olha a diferença que já faz, né? E aí eu vou pegar de novo mais um pouquinho, tiro o excesso e vou subir levemente aqui na raiz do meu cabelo. Então, pra dar um acabamento, eu gosto de aplicar um pouquinho aqui nas laterais, ó. Bom, gente, agora eu já vou vir aplicando o blush pra dar um arzinho de saúde aqui na pele, né, dar uma vida. E aí eu vou usar esse blush aqui, ó, da Focalure. E aí eu sei que tem gente que tem dificuldade de aplicar blush, tem medo de aplicar também porque deixa muito marcado, enfim, não consegue esfumar. Então eu vou dar uma dica pra vocês de como que eu faço pra aplicar. Eu gosto de vir com um pincel bem fofinho assim, de esfumar mesmo, bem abertinho, bem macio, porque eu sinto que dessa forma o blush esfuma um pouco melhor, não fica aquela coisa muito marcada. E na hora de aplicar, eu não aplico ele direto aqui na bochecha. Eu gosto de aplicar ele um pouquinho pra trás, ó, e fazendo movimentos circulares, ó, levando ele um pouquinho pra trás. Eu prefiro fazer dessa forma e depois o que vai sobrando no pincel, eu vou descendo um pouquinho aqui na bochecha, ó.
Dessa forma não fica aquela bochecha super marcada, sabe? Com aquela primeira encostada do pincel, porque a primeira encostada do pincel é onde tá mais concentrado o produto, né? Então eu gosto sempre de começar lá do meio, porque a chance de ficar muito marcado aqui na frente é menor, ó. Eu consigo esfumar mais. Estão vendo como ele vai incorporando muito melhor? E aí fica aquele blush bem esfumado, bem leve, que você não consegue ver onde que ele começa, onde que ele termina, mas ele deixa aquela corzinha bonita na pele. Eu gosto de aplicar assim. Ele funde bem também com o contorno, não fica aquela separação de onde tá o blush, onde tá o contorno, ó. Tudo fica muito bem mesclado. Ó, que bonito que fica. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Estão vendo, ó? Começo sempre pelo meio. Vou levando um pouco pra trás. E aí, o que sobra, trago pra bochecha, ó. E olha que lindo que ficou, né? Já dá uma vida aqui na pele. Bom, e agora a gente vai então iluminar a pele, né? Pra iluminar, eu escolhi usar um iluminador compacto com vocês, porque eu acho que pra quem tá iniciando ele é um pouco mais fácil de trabalhar. E aí, o iluminador que eu escolhi foi esse aqui da Unimakeup, que ele é maravilhoso, gente. Super lindo, olha isso. Bom, e pra aplicar o iluminador, eu indico vocês usarem um pincel bem fofinho. Eu vou usar esse daqui, o B910 da Macrylan. Eu gosto bastante do tamanho dele, eu acho bem ideal, porque ele já ajuda a esfumar esse iluminador e fundir bem na pele, sabe? Pra não ficar aquela marcação, aquele risco. Então, acho que pra quem tá começando, um pincel um pouquinho maior, mais fofinho, vai ajudar a esfumar melhor esse iluminador sem deixar ele tão marcado. E aí, pra começar, eu vou pegar esse tom aqui do iluminador. E aí, eu gosto sempre de começar, como eu falei pra vocês, do meio. Porque se eu vier muito aqui na frente, fica muito excesso aqui. Então, eu gosto de começar pelo meio, levando aqui pra trás, ó. Subindo um pouquinho com ele aqui na lateral. E aí, o que sobra, ó, eu vou trazendo um pouquinho aqui pra frente. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó, no arco do cupido, pra dar uma iluminada aqui. E aí, com o dedo mesmo, eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, na pontinha do nariz. E um pouquinho aqui, ó, na parte de cima do nariz, ó. Bom, gente, agora só pra finalizar, eu vou rapidinho dar uma preenchida na minha sobrancelha, porque eu gosto, eu sinto que faz diferença. Mas se você não gosta ou não acha que tem necessidade, não tem problema nenhum, você pode pular essa etapa. E aí, pra preencher, eu vou usar essa pastinha aqui da Diversa, que é a que eu sempre uso. Pronto, gente, fiz rapidinho aqui a sobrancelha. E aí agora vamos então pra maquiagem dos olhos, que é uma maquiagem muito fácil, é um esfumadinho muito rápido de fazer, muito simples. Principalmente pra quem tá iniciando, tem dificuldade, vocês vão ver que é bem simples de fazer. E aí pra fazer esse esfumado hoje, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. É uma paletinha que eu tenho já tem um tempo até, e ela tem tons bem bonitos, ó. Inclusive, gente, eu tenho vários modelinhos dessa paletinha aqui da Ruby Rose. Eu tava pensando talvez em também trazer pra vocês em algum momento como paleta do mês. Mas como é uma paleta mais antiga, eu não sei se vocês se interessam tanto. Então deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostariam que eu trouxesse aí numa paleta do mês essas paletinhas aqui da Ruby Rose, que aí eu posso trazer pra vocês. Então comenta aí se vocês querem. E aí eu vou começar pegando esse tom aqui de marrom, que é um tom bem escuro. E ao invés de começar aplicando ele com um pincel de esfumar, eu vou começar aplicando com um pincel assim mais chatinho de aplicar mesmo, ó. Estão vendo? Ele é um pincel pra aplicar. E aí eu vou pegar um pouco dessa sombra e vou começar aplicando ela aqui na parte de baixo, ó, rente aos cílios, ó. E o que vai sobrando no pincel, eu vou subindo, ó. Ó, vai aplicando e levemente puxando o pincel, ó. Encosta e vai puxando, ó. E aí eu vou subir com essa sombra marrom até o côncavo. Pra quem não sabe onde fica o côncavo, gente, dá uma encostadinha aqui, ó, no olho de vocês, na pálpebra. Vocês vão sentir que tem um ossinho. Abaixo desse ossinho tem um espacinho, ó. Estão vendo? É nesse espacinho aqui que é onde vai o côncavo, que você vai sentir, ó, que o olho vai dar essa afundadinha. Então é até mais ou menos ali que a gente vai levar a sombra. Pronto, gente, apliquei essa sombra só, mas vocês viram que ela ficou bem marcada, né? Então agora que a gente vai vir com o pincel pra esfumar, eu vou vir com esse daqui do jogo WB800 da Macrylan, ó, que ele é bem pequenininho, não vou usar um pincel grande, esse daqui é o 05, e sem nada no pincel, ele tá limpinho, ó, não peguei sombra.
eu vou vir, ó, nas bordinhas dessa sombra marrom. Eu vou começar com movimentos circulares, ó, esfumando bem. O importante é esfumar bem essa bordinha para não ficar essa marcação. Ó, gente, agora que eu tirei a marcação com o pincelzinho limpo, eu venho com ele de novo. Vou pegar agora um pouco da sombra que a gente estava usando, tiro bem o excesso. E daí sim, aqui rente ao côncavo, ó, eu vou aplicando um pouquinho dele para dar o acabamento, ó. Com a mão muito leve para não marcar e nem ficar manchada a sombra, ó. Olha, gente, a diferença que já faz de um olho pro outro, como já dá uma profundidade, né? E olha que lindo que fica só com uma sombra. Ó. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, gente, fiz a mesma coisa dos dois lados. E aí agora, pra dar uma complementada nesse esfumado, eu vou vir com um pincel bem pequenininho, ó, ele é bem pequenininho e bem fininho. E aí eu vou pegar aquela sombra que a gente tava usando já na parte de cima. E aí eu pego a sombra, ó, e só encosto aqui rente aos cílios, ó. Estão vendo? É só encostando. Não precisa fazer isso aqui, ó, esfregar. E o pincel tem que ser pequenininho, gente, porque se a gente vem com um pincel, por exemplo, desse tamanho aqui que a gente tava esfumando, ele é muito grande. Então ele vai acabar descendo muito essa sombra, principalmente marrom, e aí ela vai acabar dando olheira aqui na gente. Então é super importante ser um pincel pequenininho, mais preciso, para ele realmente concentrar a sombra só aqui e não manchar essa pele, não acabar descendo, né? E dar essa sensação de olheira, de pele manchada, ó. Gente, ó, o olho é isso. Vocês viram como é fácil? Só com uma sombra, ó. E olha que lindo que ficou o resultado. Pra mim já tá super lindo só assim, já dá pra deixar a maquiagem assim se você quiser. Mas eu quero dar um toque a mais aqui, deixar essa maquiagem um pouco mais marcante, dar um acabamento também. Então eu vou vir com o lápis preto, esse daqui é da Pop. E aí vou aplicar um pouquinho de lápis preto aqui na linha d'água, ó. E agora, gente, com o mesmo lápis, eu vou aplicar bem rente aqui aos cílios, ó. Como se fosse um delineado mesmo, ó. Bem pouquinho, não precisa ser certinho, ó, porque depois a gente vai vir esfumando essa linha, ó. Então só aplica um pouquinho do lápis aqui rente, ó. E aí com aquele mesmo pincel que a gente usou pra aplicar a sombra embaixo, ó, eu vou dar uma leve esfumada nessa linha, ó. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, gente, no olho é isso, ó, ficou assim o resultado. E vocês viram que simples de fazer, né? E olha como dá um efeito super bonito, já fica uma maquiagem bem pá, bem elegante. E super neutra também, que combina com muita coisa. E aí agora, pra dar um acabamento aqui, eu vou fazer uma misturinha dessas duas máscaras, a Crazy Lash da Ruby Rose, com essa daqui da Luisance, a Long Lash. Bom, agora vamos finalizar, vamos aplicar o batom. E o batom, gente, eu resolvi aplicar um batom mais neutro, mais nude, mas um pouquinho mais escuro pra combinar bem com essa maquiagem. Mas como eu falei pra vocês, essa maquiagem tá bem versátil, dá pra botar um batomzão vermelho, dá pra botar a cor que vocês quiserem que vai super combinar. Eu não vou aplicar um batom mais escuro, como um batom vermelho, porque eu acredito que o batom vermelho ele tem uma dificuldade um pouco maior pra ser aplicado, tem que ter uma precisão pra deixar ele bem certinho, bem retinho, enfim. Então eu acredito que é um batom mais difícil de aplicar, e como a proposta do vídeo é ser uma maquiagem mais simples para iniciantes, eu vou tentar deixar uma inspiração aqui mais fácil, né, aplicar com batom mais fácil para vocês. E aí eu vou começar aplicando esse lápis aqui da Bella Femme na cor 08, e essa é outra dica que eu dou para vocês, para quem tem dificuldade de aplicar batom, tentar usar um lápis de contorno labial. Eu mesmo tenho um pouco mais de dificuldade de aplicar batom, e o lápis super me ajuda, facilita muito, ele ajuda a deixar bem contornado a boca e depois você só vem com batom por cima, super funciona, ajuda bastante. Então pra quem tá iniciando, pode ser que o lápis te ajude aí a ter essa precisão na hora de aplicar o batom. E aí então vamos começar aplicando ele. E aí por cima, gente, eu vou aplicar esse batom aqui, o Aline da Dalla.
E acho que vai super combinar também com os olhos, ó. E aí agora, pra gente poder finalizar tudo, eu vou vir com uma bruma. A bruma que eu vou usar é essa daqui da Unimakeup, que é uma bruma fixadora, pra realmente fixar toda essa maquiagem que a gente fez, devolver também um pouco do viço da pele, que o pó acaba deixando a pele mais opaca. Gente, foi isso, esse foi o resultado então da nossa maquiagem de hoje. Eu amei demais, eu falei pra vocês que fica uma proposta bem neutra, bem coringa mesmo, né? Dá pra usar vários tons de batom, combina com vários looks também. E olha que maquiagem linda! Eu realmente tentei reduzir ao máximo aí as etapas para ficar o mais simples possível para vocês. Eu sei que para quem tá iniciando, quando coloca muito produto, muitas etapas, fica confuso, fica difícil. Então eu tentei deixar o mais simples possível. Eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma, que eu tenha conseguido ajudar alguém. E é isso, não se esquece, deixa seu like aqui no vídeo para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, eu vou deixar minha foto aqui do lado. Só clicar em cima que vai aparecer a opção para você se inscrever. E também assiste os últimos vídeos aqui do canal se você ainda não assistiu. Um beijo e até o próximo!